Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Bom, a gente vai falar de um tema aqui, não sei se todo mundo já conhece, ou o quanto conhece a respeito, que é sobre inspeção, intubulação e o revestimento dela pelo método não destrutivo. Tá? A ideia é passar aqui um pouquinho do que hoje a gente tem de capacidade até de atendimento, né, para o mercado, e um pouquinho aí realmente das dúvidas que o mercado às vezes apresenta. É um tema bem específico, né? E agora a gente está aqui para poder falar isso aberto aqui para vocês. Vamos falar primeiro das inspeções, né? Então, os equipamentos hoje que a gente tem disponível para fazer as inspeções os robôs e as câmeras de inserção, né? Os robôs, basicamente, para tubulação maior, né, para as tubulações maiores, até aí galeria de 1, 2 metros de diâmetro, e os robôs as câmeras de inserção menor para tubulação aí de até, no máximo, aí 400 milímetros. Né? Aqui mostra um pouquinho, né, até do limite aí de inspeção de cada uma delas, e é importante respeitar esse limite, né, porque, assim, na prática, né, o pessoal... Estou vendo o pessoal da Copasa aqui, sabe bem como que é, na prática, a gente inspecionar uma tubulação maior com uma câmera menor. Né? Isso atrapalha muito até a própria inspeção, propriamente dita, o diagnóstico que é gerado, ele não é preciso. Né? Então, existem ali, até as câmeras menores, né? Aquelas das maletinhas pretas, né? Que o pessoal tem bastante fazendo inspeção em prédio, residência. Quanto menor o diâmetro da cabeça da câmera, é para uma tubulação menor. Né? E não adianta a gente insistir em colocar essa câmera numa tubulação maior, porque dentro da tubulação forma um espiral. Né? A câmera você vai empurrando ela vai gerando um espiral dentro da tubulação. Isso falseia o resultado da distância, né, que está medindo, a posição da câmera. Então, a importância de ter cada câmera para o seu diâmetro, né, para fazer as inspeções. As distâncias de cabo não vai passar aí de 300 metros. Né? Hoje em dia, os robôs que tem no Brasil, o maior cabo que tem é de 300 metros, que é um robô semelhante a esse daqui. Né? Então, ele tem uma captura de imagem muito boa. Né? E para você ir alternando o diâmetro, nesse equipamento aqui, você alternando o diâmetro da tubulação, é só você ir colocando rodas, elevador, né, e ele vai se posicionando dentro da tubulação. Hoje também tem no Brasil bastante câmera dessa daqui, que essa é muito interessante, né, que a gente também tem já disponível, que é uma câmera que a gente chama de super zoom. E ela traz uma praticidade muito boa. Por quê? Porque ela é feita para diâmetros maiores, né? Então ela é muito prática, é um bastão, né? Você desce ela no PV ou na caixa de inspeção e puxa um zoom, né, de até aí 70, 80 metros, dependendo do diâmetro da tubulação. Então, assim, é uma mobilização prática e rápida, né? Porque uma coisa é você levar o robô, né? Tem que descer ele na tubulação, ele vai andar ou não anda, né? Porque às vezes está assoreado, está sujo. Então, a importância dessa câmera de visualização rápida é para isso. Né, para ver o quanto que o equipamento vai conseguir trazer de diagnóstico dentro da tubulação, ou não, vai ter que contratar uma limpeza. Então, é importante... E o equipamento de todos eles é o mais barato até de ser adquirido no mercado hoje. Né, então, a importância de ter um equipamento desse. Esse é o tipo de relatório que hoje a gente tem feito. Né, não existe ainda uma norma brasileira que gera o diagnóstico, que gera o prognóstico também das inspeções. Então, a gente tem esse relatório que cada página dessa daqui é um trecho. Né? Um trecho a gente chama de um PV ao outro, né? Ou de uma caixa a outra. E dentro desse relatório vem aqui as principais anomalias, e cada anomalia gera uma classificação. Né? Hoje, pela falta da norma brasileira, a gente usa o critério de avaliação GUT, né, que não sei se todo mundo conhece aqui, muita gente da indústria que faz inspeção também usa esse critério de avaliação, que é o grau de urgência e tendência. Né? Então, assim, só um exemplo aqui dos tipos de
de patologia, né? Então, inspecionar a tubulação, não tem... Aqui a foto não está muito clara aqui, mas ela não tem nada, né? Então, a tubulação aqui não precisa fazer nenhum tipo de intervenção. Já aqui tem uma fissura, né? Bem na junta. Aqui já tem uma trinca, né? Vamos classificar assim, então um pouco já mais grave. E aqui, no caso, uma tubulação, aqui é uma tubulação de aço, já com bastante corrosão, já quase que no final da vida útil dela, então extremamente grave. E aí ela gera uma pontuação, né? E quanto maior a pontuação, o prazo da ação dela tem que ser mais rápido, né? Então hoje a gente faz esse diagnóstico baseado nessa tabela e na tabela GUT, tá? Outras ferramentas que a gente usa daí para fazer tanto a inspeção quanto o próprio revestimento, né, depois a gente vai falar, são os bloqueadores, né? Então, a rede, quando está em carga, né, principalmente rede de esgoto, rede de efluente industrial, precisa bloquear a rede e aí fazer um sistema de bypass, né, com as bombas, né? Aqui é um sistema de bypass, a gente chama de itinerante, né, móvel, né, na verdade, porque foi um projeto que foi executado numa cidade e tinha que inspecionar a rede de esgoto da cidade quase que toda. Então, você andava, né, com o bypass, você caminhava com ele, e sempre fazendo o bloqueio atrás aqui da bomba. Aqui é só um desenho, só para simbolizar como que é essa operação do bypass e dos bloqueios, né? Aqui, esse trecho, aqui vamos lá, PV1, PV2, PV3, PV4, né? Aqui você pode, quanto maior disponibilidade você tiver, tanto na superfície, né, na rua ou no calçamento, onde quer que seja, e você puder deixar um bypass mais prolongado, montado possível, é melhor, porque você evita de ficar andando com esse bypass. Então, você, né, monta aqui o bloqueio, aí suga no PV a montante, joga isso no PV mais ajusante que você conseguir, né, bloqueando aqui também para gerar essa condição de trabalho aqui, né? Aqui é a condição de trabalho tanto para inspecionar quanto para depois fazer o revestimento propriamente dito. Bom, aí depois de inspecionado vai surgir a questão da limpeza, né? Geralmente água pluvial, esgoto, tudo você precisa fazer a limpeza. Aqui é uma ilustração, né, de como que é feita a limpeza, né, a limpeza com esses caminhões de hidrojato, né, que a gente fala, ou combinado, né, que é um caminhão aí que tem o sistema de lavagem e também de sucção. E a importância da limpeza é o seguinte: você sempre tem que fazer a limpeza de jusante para montante, né, porque você vai varrendo a tubulação. Então, você posiciona o caminhão aqui numa tubulação da frente, né? Então, vamos supor que aqui está a montante, né? E aí a água está nesse sentido aqui. Então, você tem que... O hidrojato vem até aqui, né, sozinho, né, com a potência da própria bomba, e você volta com ele varrendo isso aqui, para daí, nesse PV aqui, você fazer a sucção, né? Então, a importância de você deixar o caminhão posicionado nesse PV e fazer esse sentido, né, de montante para jusante, você puxa a mangueira, no sentido do fluxo da água, que também a própria água ajuda a varrer a sujeira. Aqui é um vídeo, né, que vai mostrar uma limpeza de uma tubulação de 400 milímetros, e tem uma diferença entre os diâmetros dos tubos, né, e o tipo de caminhão que você precisa especificar. Por quê? Porque, dependendo do bico e da potência do caminhão, a mangueira, você vai ver, ela sempre sobe na tubulação, ela vai por cima do tubo. E o que você precisa limpar está embaixo. Então, é aí que é a importância de você usar um bico correto, uma forma correta, de acordo com o diâmetro. Aqui vocês vão ver o seguinte: aqui tem uma junção nessa tubulação, que ela entrou aqui uma sujeira, não deu para identificar o que é. Então, aqui vai ver esse bico vindo limpando aqui. Ele vai vir por cima, mas ele está com bastante força e vai mostrar como que... Depois tem um outro vídeo mostrando que conseguiu limpar
a tubulação. Mas o mais importante desse vídeo aqui é você ver a forma como esse bico vai caminhar dentro da tubulação, né? Você vê que ele vai vir por cima e o que a gente precisa limpar é embaixo. Então, nesse caso, como a potência do jato era muito forte, ele conseguiu limpar. Depois tem um outro vídeo mostrando a limpeza por baixo da tubulação. Ali mostra onde é que está a sujeira e o bico vindo, ó, por cima, tá vendo? Aqui, ó, tem uma outra imagem, aqui, na imagem anterior, a gente tinha conseguido bloquear a rede, a montante. Aqui, a gente ainda não tinha conseguido bloquear, mas ainda não estava 100% bloqueado. Só para mostrar como que o bico ele vem... Aqui foi feito com aquela câmera que eu falei, aquela câmera de bastão, que tem um zoom, né, de até 70 metros, num tubo de 400 milímetros. Aqui, ó, começou, já aflorou ali a sujeira, né? Então o bloqueio já começou a funcionar. Aí que o bico está vindo lá na frente, lá. Ó, já começou a diminuir o fluxo de água. Ó, o bico tá, a mangueira está trazendo o bico. Aqui, ó, mostrando, né, que está expurgando aqui, que é bem o local onde está o vazamento da tubulação. Ó, o bico está vendo, ele vem por cima, ó, ele vem, né, ele não vem exatamente onde a gente precisa que ele venha. Então, por isso que é importante usar o bico adequado. Ó como que ele vem no alto, né? E aí depois mostra só como que ficou a tubulação, né? Conseguiu depois, aí você perdeu muito tempo ali, né? Usando um bico que não seria apropriado aqui para a tubulação, mas aí depois acabou tirando a obstrução que tinha na tubulação. E aí o ponto que estava aqui com a obstrução era um ponto de fuga de material, aí foi feito um reparo pontual localizado. A gente vai falar depois. Aqui, opa, deixa eu só, Guilherme, acho que só dá aí, a diferença, né? É um outro bico, né? Um bico mais pesado, né? Aí ele está varrendo a tubulação. Então, até claro, uma tubulação de um diâmetro muito maior, né? Olha como que ele funciona, tá vendo? Ele vai trazendo o material, a matéria, né, a sujeira, o resíduo, no PV, aonde depois o caminhão vai sugar. Tá vendo? Aqui é um bico muito mais pesadão, né? Ele é de varrer mesmo o fundo da tubulação. E depois o caminhão de sucção vai só, né, fazendo a dragagem aí do material. Tá? Bom, a gente falou da inspeção, da limpeza, então... A gente vai chegar depois no revestimento. A questão da limpeza ela é muito importante porque sem a limpeza a gente não consegue fazer depois o revestimento. E até, inclusive, fazer uma segunda inspeção, porque o correto o que é? Inspecionar, se estiver sujo, limpa e depois inspeciona de novo para gerar um diagnóstico mais preciso da tubulação. Aqui tem um fluxograma, né, que a gente costuma mostrar, que é qual que é o caminho que você vai tomar, né? Às vezes não tem o que fazer e o caminho é trocar a rede, né? Abrir a vala, fazer uma nova rede, né? Então tem aqui uma sequência aqui de tomadas de decisão, né? Tem até o problema é localizado, consegue-se fazer um reparo pontual. Problema que, né, às vezes é extensivo, então vem aqui ainda para essa casinha aqui, aumentar a capacidade hidráulica, né? Você vai ter um problema de impactar na capacidade hidráulica da tubulação. O revestimento que a gente vai estar falando hoje aqui, ele tem um menor impacto na espessura, né, que você perde de capacidade de drenagem da tubulação. Então, essa é uma vantagem muito grande do CIPP. Tá?
que é o que a gente vai falar agora aqui. Bom, então, o CIPP, né, a sigla CIPP é de Curing in Place Pipe. Foi um inglês, né, que inventou isso há 50 anos, há mais de 50 anos atrás. Acho que o Ferdinando vai falar um pouquinho, né, da origem do revestimento. E a ideia, o que é? É você reabilitar, aumentar a vida útil da tubulação da maneira mais invasiva possível. Tá? É o único meio de você recuperar a tubulação, aumentando a vida útil dela, sem quebrar nada. Né? Você usa o próprio PV como acesso para fazer a manutenção da tubulação. E aí hoje, no CIPP, existem os dois principais processos de aplicação. Um é com cura a vapor, né, que isso aí vem desde lá da origem da tecnologia, e é feito até hoje. Né? Diversas vantagens da cura a vapor. A principal dela é ela se adequar exatamente na geometria da tubulação. Né? Então, a tubulação ela pode ter um diferencial geométrico. No caso aqui, ela tinha aqui um bueiro de pedra argamassada retangular, e depois foi feito um circular. Aí a manta ela se molda exatamente na tubulação. E aqui um problema já de estrutural, né? E a manta também conseguiu aí se moldar na tubulação. Um fator determinante, todo mundo pergunta sempre, né, é a questão da norma, né, de onde que vem, como é que faz isso, como é que a gente se baseia nas especificações. Então, tem uma norma, né, a norma americana, a STM 1216, é daqui que o fornecedor ele dimensiona a espessura da manta que vai ser colocada na tubulação. Qual que é o fator predominante disso? É o estado da tubulação atual, a altura de aterro, lençol freático, nível de lençol freático, pressão também da tubulação. Aí, de acordo com tudo isso, é um cálculo, né, que tem dentro dessa norma, e aí eles dimensionam a espessura que você vai aplicar na tubulação. A espessura ela pode variar aí ela começa com 3 milímetros de espessura e vai aí até no máximo 20 milímetros de espessura. Tá? Bom, como que a gente começa a fazer a aplicação do CIPP? A primeira coisa, depois que inspecionou, lavou, né, então a gente já passou por aquela etapa lá de inspecionar, lavar e inspecionar novamente, né, é passado um cabo guia, né, aqui é simulando uma rua aqui, né, um PV lá no fundo, a tubulação aqui. Nesse caso aqui está simulando a tubulação desaguar numa galeria, né, mas nem sempre tem isso, geralmente já é um outro PV aqui. Então, você passa um guia, né, pode ser com o próprio robô, o robô vai lá, foi de um trecho a outro, depois ele volta com essa guia ou com um cabo, alguma coisa do tipo, e depois você passa um guincho. Né? O guincho ele é passado em todo o trecho e você instala as polias. Né? As polias são instaladas sempre nos pontos de curva para facilitar ali a puxada e minimizar o esforço do peso da manta. Tá? Depois, a etapa de impregnação da cura a vapor. Né? A cura a vapor, a manta vem do fornecedor, aí você impregna ela, você adiciona a resina de epóxi junto do material. Você pode fazer essa impregnação fora do local da obra. Né? A gente até fez uma situação muito interessante, que a gente estava com um galpão lá em São Paulo, impregnamos a manta lá em São Paulo e viemos aplicar aqui na Copasa. Né, Bima? A gente impregnou lá, o caminhão veio para cá com o material todo armazenado de forma adequada e aplicamos a manta aqui em Belo Horizonte. Aquele foi o processo de cura a vapor. A cura UV, ela daí já é bem diferente, porque ela já vem com a manta impregnada do fornecedor. Né? Isso pula a etapa de impregnação. Há também uma outra diferença dessas duas tecnologias é que é o seguinte: a cura a vapor você consegue ter a manta no estoque, né? Porque a resina você vai usar só no momento ali da impregnação. Já a manta UV, ela tem um prazo de validade aí de 1 ano, né? Então a gente não consegue deixar estocado isso por muito tempo. E também tem a questão do qual diâmetro eu vou deixar estocado. Né? Essas mantas vêm nos caixotes aqui, né? Eu teria que ter um
galpão enorme aí para manter um estoque grande também de material. Então, esse material ele é feito sob encomenda, vem de fora, né? Vem aí dos Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemanha. Então, a gente só faz ele com encomenda. A manta, a cura UV, perdão, ela dá uma facilidade muito grande porque elimina a etapa da impregnação, né? Conforme eu já falei. Aqui mostra, né, um painel de bordo aqui, que como que ela, né, o monitoramento que faz aqui, né? Porque eu vou passar aqui mais para frente, a gente vai ver as etapas aqui. Eu vou falar com calma. Então a manta vem nesse caixote, né, ela vem embalada nesse filme protetor, né? O filme ele é exatamente para evitar a incidência de raio UV na manta, porque ela, assim que ela recebe a incidência da luz UV, ela começa a curar. Então, como que é a forma de aplicação? Ela vem aqui nesse caixote, esse pallet. Então, aqui tem uma rampa, né? Do outro lado da rampa está essa manta aqui já entrando no PV, né? Aqui é uma manta de 1.200, né? Então, aqui a pessoa vai dobrando ela aqui dentro e ela já sai assim, ó, fechadinha, né? Então, esse PV aqui, para você ter ideia, tem 60 centímetros de diâmetro, né? Para você ver como que ela entra ali bem apertadinha e consegue depois inflar e conformar o diâmetro da tubulação. Ela aqui dentro da rede, né, passada, tem aqui a gente chama de glading foil, que é um plástico protetor que você passa antes para depois ela ir arrastando em cima, né? Isso facilita a puxada da manta. Aqui depois, aqui já ela, né, com ela já inflada já, com esse packer montado aqui, né, que a gente chama. O packer é a cabeça da manta, né, que vai evitar ali que vai favorecer que ela fique totalmente confinada, e a entrada do ar comprimido e da mangueira também do próprio carrinho de luz, né? Aqui tem uma foto para vocês entenderem melhor como que isso é feito. Essa montagem desse packer é o único momento que o colaborador precisa entrar no PV, né? Ele tem que entrar lá embaixo para fazer essa montagem, né? Então, é o único momento aí que precisa, de fato, a pessoa ficar ali num espaço confinado. Então, aqui mostra, né, o perfil dele aqui, né, que aqui é o cabo do carro de luz que está entrando. Aqui em cima é o bocal que o ar comprimido vai entrar para inflar a manta. E esse é só uma imagem ilustrativa, né, do carro de UV, né, aqui dentro que é feito todo o comando, né, da operação. Esse aqui também é uma imagem ilustrativa do carro de UV, né, que aí esse equipamento ele pode, hoje, aqui no Brasil, tem disponível até 2.200 milímetros de diâmetro, né? Então, até 2,2 metros a gente consegue fazer a cura com essa tecnologia. E outra vantagem, acho que até tem uma imagem aqui, é para falar sobre o que demanda, né, a potência dessa luz UV, como que é feito isso aqui. Eu vou falar mais para frente um pouquinho. Aqui também um desenho aqui, como é que fica, né, esse carro de luz dentro da tubulação, né? Ele passa lentamente ele vai curando a manta, uma passada só, né? E acabou a cura, você retira corta as cabeças, né, as pontas, e a tubulação está pronta para receber o efluente. Aqui um antes e depois, né? Aqui, por exemplo, quando tem muita infiltração de água assim, pode-se fazer também o reparo pontual, que a gente vai falar mais para frente, porque você já estanca já, né, essa infiltração maior aqui, para depois poder passar o liner no trecho todo. Tá? Aqui você vê também que o próprio liner ele imprime aqui, né, exatamente como é que estava a tubulação anteriormente, né? Essa aqui é uma tubulação de anel segmentado de concreto, ela tem as juntas aqui, né? Isso reflete exatamente no revestimento final. Bom, aí revestiu a tubulação. Para diâmetros menores, você tem algumas chegadas de outros tubos, né? Você tem ali os ramais, né? Como é que é feito o corte desse ramal? Como é que volta a estar esse ramal sendo operado, né? Sendo funcional? Guilherme, só dá um play aí. Tudo isso operado também dentro de um caminhão semelhante àquele da cura de UV. Tá? O equipamento... Opa, desculpa. O equipamento é exatamente esse equipamento aqui,
né, ele dentro da tubulação. Esse equipamento ele faz cortes aí de diâmetro até 400. Né? Então, tubulação de até 400 de diâmetro, ele consegue erguer o braço e fazer as aberturas dos ramais. Tá? Guilherme, só põe para frente total, assim, só para mostrar como é que fica a abertura depois do... Aí, beleza. Pode. Aí, ó, aí ele já abriu, aí só está dando um acabamento agora. Né? Aqui, nesse caso aqui, era uma chegada muito pequena, era uma chegadinha de 50, né? Mas, geralmente, os tubos menores são de 200, 250, e as chegadas são de 100, 150. Né? E aí, depois disso daqui, é feito o quê? É feito um reparo em T aqui, que depois o Ferdinando vai mostrar, tem até umas amostras aqui, para você garantir a vedação, né, dessa chegada aqui. Tá? Aqui, o que é isso aqui? Isso aqui, igual eu falei, né, o fornecedor, ele que dimensiona a espessura da manta, né, baseado em quê? Na norma ASTM 1216. E ele nos manda, aqui tem duas especificações aqui do dimensionamento da manta de 2 fornecedores. Peguei só como exemplo aqui, né, como que eles mandam isso para a gente. Né? Então, assim, ele faz todo esse cálculo aqui para, no final das contas, chegar a qual que é a espessura que a gente precisa usar da manta. Tá? Isso tanto da UV quanto da vapor. E aqui é uma outra tabela que mostra... Essa daqui vai mostrar quanto de pressão que eu tenho que colocar na manta para ela realmente inflar e se acomodar no lugar certo. Então, para cada diâmetro, ele dá ali um tipo de pressão e até o tempo. Né? Então, até tem fornecedor que dá segunda... Aqui, ó, primeira pressão... Aqui... primeira pressão de enchimento, né, que ele fala, aí uma outra pressão, e a segunda pressão para estabilizar a manta e deixar daí ela inflada lá e fazer a cura. E essa aqui é uma outra tabela da incidência de quanto que você tem que colocar de potência na lâmpada UV para fazer a cura. Isso, cada fornecedor tem a sua metodologia de cura. Né? E aí, isso aqui é passado para o computador de bordo lá do carro de UV e é lá que dimensiona. Aqui, o que vai estar, em resumo, né? O que vai estar especificado? Em quanto tempo eu tenho que fazer a cura ao longo da minha passada da lâmpada UV. Então, assim, tem fornecedor que fala, ó, a minha manta vai curar com 6.000 watts e com X minutos por hora, por metro. Né? E, então, cada um manda o seu protocolo de cura, que é isso assim que a gente fala. Bom, falar dos revestimentos de trecho a trecho, né? A gente vai falar agora aqui do reparo pontual. A gente está aqui hoje com o Ferdinando e o Marcelo, da Férnico, é o nosso principal fornecedor dessa matéria-prima. É uma solução que realmente é bem prática, né? Porque ela é uma bomberização baixa e rápida, e você consegue resolver aí o problema de forma instantânea. Primeiro que, assim, essa daí, a principal vantagem é que o fornecedor está no Brasil, né? Então a gente já tem várias dores de barriga aí de um dia para o outro, no mesmo dia, liga lá, consegue pegar, eles ficam em São Paulo hoje. Qual que é a ideia do reparo pontual? Claro, primeiro é resolver o problema ali da tubulação. Mas acho que a gente aqui usa muito a metodologia do seguinte: quebrou a tubulação, vazou, está lá saindo o esgoto, está vazando, faz um reparo pontual, né, até você depois tomar uma decisão, né, se vai trocar a rede, se vai revestir o trecho todo, o que vai fazer. Então, a decisão do reparo pontual, eu acho que ela é muito benéfica para vários sentidos, mas é uma solução que resolve ali de imediato, né, rápido. Né. Depois as características melhores o Nando fala aí, né, para vender o peixe. Mas aqui, igual eu falei, é bem rápido mesmo, né? Então, a gente vai fazer a demonstração dessa solução aqui depois do coffee break. Tem um coffee break, né? O Gustavo falou aqui. Depois da palestra do Nano tem um coffee break, depois do coffee break tem lá a demonstração do reparo pontual. Então, é um packer, né? Que é um bloqueador inflável de borracha, para quem não conhece, a manta de fibra de vidro, né? E uma resina, né? À base de silicato, que ela já vem até pré-separada, né? Ela já vem na sua dosagem exata, você só mistura uma com a outra e aplica depois ela sobre a manta de fibra de vidro. Envolve essa manta no packer e o packer é posicionado no ponto do reparo. Né? Então, claro, depois de fazer a inspeção, a limpeza, tudo aquilo também, você pega e posiciona o packer
no local exato para fazer o reparo. E aqui, uma situação feita, né, aqui perto de BH, que tinha um vazamento aqui no vertedor de uma barragem, um vazamento grande, o fluxo de fora para dentro. Foi feito o reparo pontual nessa tubulação. Ele adere, né, é uma resina que a manta acaba ficando grudada na tubulação, precisa fazer a limpeza dela, né, não pode ter ali resíduo. E tem uma vantagem que a tubulação pode estar em carga, né? Então, vocês vão ver lá que o Packer, ele tem um furo no meio, uma espécie de um bypass, né, que você pode fazer com a tubulação em carga. Aí uma outra técnica de revestimento de tubulação é direcionado para tubulação pressurizada, tá? Isso aqui é relativamente até mais novo ainda no Brasil do que o próprio CIPP, né? É uma mangueira, tem uma amostra, tá? Depois eu trago para vocês, está lá fora, uma amostra desse material. Tem uma vantagem muito grande nela, que isso aqui vem num rolo, né, que podem caber aqui até 1.000 metros de extensão dessa mangueira. E você passa essa mangueira dentro da tubulação, depois de inspecionar, limpar, fazer todo um preparo da tubulação, e depois você só infla ela, né, ela é inflada também, mas não tem resina, não precisa curar, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. Aqui um modelinho, né, de como que ela... Só um desenho simbólico aqui. A vantagem dela é a questão, né, de produtividade. Então, como as adutoras, adutoras e interceptor de esgoto, eles são geralmente bem compridos, né, sem abertura de PV, de acesso pela pressão, então você consegue vencer aí grandes distâncias com essa tecnologia. E aí, em cada ponta dela, em cada extremidade dela, vai essas junções aqui, né? Essas flanges, né? Essas flanges, já o próprio fornecedor já manda isso dimensionado certinho para que a gente consiga aplicar diretamente isso na tubulação, tá? Ela tem... A única questão é que curvas de 90 graus, infelizmente, ela não faz, né? Ela fica ali uma dobra, né? Então, para tubulação pigável, ela não é recomendável. Para tubulação que não seja pigável, a gente até já aplicou e funciona muito bem, né? Bom, aqui falar das obras que nós aqui já executamos, né? Então, fizemos bastante coisa na ferrovia, né? Isso aqui lá no sul de Minas, com o pessoal da VLI. Aqui mostra bem a vantagem do processo, né? Porque a linha do trem aqui está operando normal, né? Só com um sistema de redução ali de velocidade, e foi feito ali o revestimento nesse bueiro aqui, né? Eram 24 metros de extensão e uma obra rápida, né? Então, ali, 8 dias, ali, o pessoal foi, limpou, claro, mobilizou, integrou, aí fez a limpeza, fez montagem aqui de polia também, precisa ter polia, né, para puxar a manta de um lado para o outro. Nesse caso que foi feito cura a vapor, aqui em cima está o caminhão com caldeira, compressor, gerador. Essa aqui já foi uma obra com cura UV, lá em São Paulo, que a gente executou há um tempo atrás. É um diâmetro de 1.200, e a dificuldade aqui era a limpeza, né? Aqui a gente ficou quase que aí um mês, aí, mais de um mês, facilmente, fazendo essa limpeza. Material muito sedimentado, muito duro ali. Então, 1.200, né? Então, não é nem aquelas hidrojato que a gente passou, é um hidrojato até bem mais potente que isso. Então, custou bastante a limpeza desse trecho. E aqui foi uma obra emblemática aqui para a gente, porque foi a maior obra em distância, né, e o diâmetro, né? Foi o maior diâmetro que a gente já aplicou, 1.500. E foram 1.000 metros, foi 993 metros de tubulação aplicada. Era um galpão lá em São Paulo, na cidade de Itapevi, que ele cedeu, né, ele gerou ali um solopamento, né, do galpão inteiro, e aí foi tubulação de 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, que precisou fazer o revestimento das tubulações. Essa aqui é uma tubulação pressurizada com aquele sistema de mangueira, né? A gente executou aqui o revestimento aqui de uma tubulação de abastecimento de água fria numa turbina lá em Belo Monte. Eram 45 metros de
de distância e usou, né, a tecnologia da mangueira para a tubulação pressurizada. Aqui um detalhe aqui da montagem aqui das flanges, né? E aqui nesse caso tinham, né, tem, na verdade, duas curvas de 90 graus, mas como a tubulação não pigável, né, conforme eu falei, o cliente aceitou fazer a inserção da mangueira. E aqui algumas obras de reparo pontual que a gente já executou também, é exatamente essa aplicação que a gente vai fazer aqui na demonstração, junto com o pessoal da Férnico. Aqui um condomínio lá em São Paulo, que foi executado. Aqui uma barragem de rejeito em Nova Lima, diâmetro de 900. Né? O diâmetro de 900, aí nesse caso aqui já não tem o bypass, né, Nando? O bypass vai até 600. Então, aqui, para a tubulação acima de 600, não tem o bypass dentro do Packer, né? Então, é um pilo, né, que a gente chama, ele parece um travesseirão, assim, que infla e aí adere a manta na tubulação. Aqui uma outra obra, tinha bastante reparo que a gente fez lá em Camaçari, dentro da indústria. E acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode falar. A gente está disponível aqui, tá bom? Léo. Matheus, Léo, Matheus. Som. Matheus, agora sim. Parabéns pela apresentação claríssima. E eu tenho uma dúvida assim, no caso de tubulações pressurizadas, qual seria o menor diâmetro que aquele sistema de liner tipo mangueira poderia ser aplicado? Eu também fiquei com uma dúvida em relação à maneira como o liner é expandido, porque você disse que no sistema pressurizado não usa o UV, não usa o vapor, né? Então, como que você dá essa expansão e se é compatível com derivações também? Isso. Léo, obrigado aí pela pergunta. O menor diâmetro da tubulação pressurizada é 2 polegadas. Tá? Eu tenho uma amostra aqui dessa mangueira, eu vou trazer para vocês aqui. Ele é expandido através do ar comprimido mesmo. Tá? Então, em cada extremidade, antes de você, claro, liberar o sistema, é colocado ali um tampão, né, uma flange com tampão, e você ali vai e infla esse material todo lá dentro da tubulação. Aí também tem todo um protocolo do cliente, né? Falar, para X diâmetro, para X, porque também a espessura dessa mangueira é direcionada para o tipo de pressão que tem na tubulação, né? Então, você vai no próprio, porque depois que você aplicou toda a manta, você faz um teste de estanqueidade nela, com o próprio ar comprimido. E é nessa hora que ela vai e infla. Eu vou pegar a amostra ali, porque ele é um material que ele é um material semi-rígido, né? Então, assim, ele não vai ficar ali, né, inflando e desinflando. Ele vai inflar e vai ficar ali aderido ali. Ele vai, claro, ele vai desinflar numa situação de vácuo, né, alguma coisa, um golpe de Ariete, alguma coisa do tipo. Mas ele vai ficar, né, exatamente aderido. E onde tem derivações, aí precisa desmontar também ela, né, e aí fazer ali o acabamento final, né? Então, vamos supor que você tenha lá, tem a situação lá de Cubatão, por exemplo, lá de Santos, por exemplo, da Ultracargo lá, tem um trecho que vai lá, né, desde o porto até a área de armazenamento lá do óleo deles. Esse trecho tem 3 quilômetros. E não tem derivação, então vale bastante a pena aplicar esse material. Agora, você está ali numa indústria ali que tem bastante chegada ali, né? Você vai ter que ficar desmontando muito trecho, talvez não seja tão vantajoso, né? Mas para adutoras de água, por exemplo, a gente fez uma proposta aqui para ângulo lá em Construção do Mato Dentro, que tinha uma adutora de 6 quilômetros, né? E ela tinha poucas curvas, então é bastante vantajoso para esse tipo de situação. Matheus, eu tenho uma dúvida. Existe um limite assim, de degradação da tubulação?
Quando vocês fazem a avaliação, falam, olha, aqui já está num nível que não vai funcionar qualquer método. Existe isso? A gente consegue aplicar em qualquer situação? Como que é? Assim, para você determinar o limite da tubulação, o ideal é fazer um teste de estanqueidade, né? Seja com ar comprimido ou com própria na pressão da água mesmo. Agora, no visual, né, quando dá para você medir fazer uma medição de espessura, fazer algum tipo de avaliação, até com metodologias sem fazer de métodos não destrutivos também, ensaio, né, como é não destrutivo, dá para você fazer essa avaliação. Agora, só na imagem é muito assim, é muito empírico, né? Então, sempre é bom fazer esses testes tanto de estanqueidade. Acho que, não sei se foi lá, ou foi numa outra mina, que estava já refletindo isso no manômetro, né? Na medição de pressão. Não sei se foi lá ou foi em uma outra situação. Então, assim, a melhor forma é essa, né? De você medir ali se ele vai estar realmente chegando no limite dele mesmo ou não. Agora, essa tecnologia da inserção da mangueira, ela é para você fazer antes de chegar no limite, né? Então, assim, é porque ela não tem uma função estrutural, né? Então, assim, se você já detectou uma perda significativa de espessura da parede da tubulação, aí é recomendado aplicar esse tipo de material. Quando você chega já tá lá na casquinha lá, aí, infelizmente, tem que ou você fazer por método não destrutivo, pode ser o CIPP, né? Ou uma inserção de tubulação de PAD por dentro, né, podendo aí perder um pouco de espessura, né? Mas nesse caso da mangueira é para você, vamos falar assim, evitar de chegar no final da vida útil, né? Mas a única forma de medir é fazendo os testes de estanqueidade mesmo.